Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição de número 7 da nossa Escola Bíblica de Jovens, a nossa revista Seguidores de Cristo. O tema desta lição de número 7 é Política e Corrupção na perspectiva cristã. O texto que iremos meditar de início é Romanos 13:1, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Em tempos de crise moral e política, a igreja deve ser exemplo íntegro de participação cívica e de combate à corrupção. Nessa aula nós temos 3 objetivos, que são conscientizar do papel da política governamental e dos efeitos da corrupção. Nós também temos que conhecer a base bíblica para a separação entre Estado e Igreja e saber como que o cristão deve lidar com a política e a corrupção. Ok? Então, o que nós temos que entender primeiramente? A história de nosso país, ela é marcada por uma má governança, desde a época da colonização. Além dessa má governança, ela vem trazendo escândalos, corrupções, isso é terrível. E a estrutura política, a nossa estrutura política, como assim de outras nações, ela se encontra transtornada, né? E diante desse contexto, o que o justo, o que o cristão pode fazer? Vamos ler Salmo 11, versículo 3, primeiramente. Salmo 11. Salmo 11, no versículo 3, fala assim, ó. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? Ou seja, a política governamental, a forma de se manter a sociedade em ordem, né, mantendo o direito dos mais pobres, desprivilegiados, mantendo uma isonomia, uma igualdade entre os cidadãos, né, buscando sempre o bem. Esse papel do governo está transtornado por causa da corrupção, da má gestão. Eles não conseguem manter aquilo que é função do Estado, aquilo que o Estado existe para manter, não se consegue porque já foi totalmente corrompido esse sistema. E a Bíblia nos fala que esse fundamento de manter a ordem está transtornado. E nós podemos ver isso nos nossos dias. Vamos abrir também em Tito 3:1. Tito 3:1 diz assim, ó: Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestade, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Ou seja, nós temos que estar sujeito às autoridades que foram colocadas sobre nós. Inclusive a autoridade governamental. E temos que estar preparados para fazer boas obras. Aí Provérbios 8:15. Abra sua Bíblia lá, Provérbios 8. Eu já fui para o 18. Provérbios 8:15, que diz assim: por mim reinam os reis e os príncipes ordenam a justiça. O 16. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Deus falando que por ele reinam os reis e os príncipes ordenam com justiça. Ou seja, essas autoridades foram estabelecidas por Deus. Romanos 13, de 1 a 4, que diz assim, ó: toda alma
esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que fazem mal. Olha só isso. Então, a política, ela tem a ver com poder. Somente o governo é quem detém essa autoridade, porque foi estabelecida por Deus. Nós vemos isso. Deus delega essa autoridade ao homem para governar. Tito 3:1, Provérbios 8:15. Então Deus estabelece esse governo. Deus estabelece as autoridades em todas as esferas. E nós temos que respeitar e temos que manter a isso. Ó. A palavra política, ela deriva do grego políticos. E em geral refere-se à ciência de governar ou bem administrar. O homem é um ser político, pois foi criado por Deus para se relacionar com o próximo e viver em comunidade. Isso está lá em Gênesis 2:18. Embora na maioria das vezes o termo seja aplicado à esfera pública, a política envolve todas as áreas da vida e que haja interação humana, seja em casa, nas empresas, nas escolas ou nas demais instituições. Por outro lado, a corrupção é a prática desonesta que visa a obtenção de vantagem ilícita, incluindo suborno, propina, fraude, qualquer outra forma de desvio de dinheiro. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Veja, nesse aspecto, né, a política é administrar e administrar bem. E a corrupção é tudo aquilo que vem trazer o prejuízo para essa boa administração que deveria ser feita. Então temos uma pesquisa que foi feita em 2016. E nessa pesquisa, 7 de cada 10 brasileiros, ou seja, 70% dos entrevistados na pesquisa, eles afirmaram já ter cometido um ato de corrupção. Que seja pequeno ou grande, que seja na esfera pública, familiar, profissional, pessoal, não importa. 70% daqueles que foram alvo da pesquisa disseram já ter havido corrupção. E a maioria deles consente, dizem que aquilo não é má, não tem problema. Porque nós já estamos acostumados com aquilo que nós chamamos de jeitinho brasileiro para as coisas. Então a corrupção ela já está enraizada no povo brasileiro. Na aula passada nós falamos de preconceito, preconceito natural, preconceito negativo. Então a corrupção é um preconceito negativo que vai sendo colocado sobre o cidadão. E chega ao ponto que ele age, que ele comete aquele preconceito negativo e ele entende que aquilo não é negativo. Então foi algo ruim que foi colocado nele. Isso já está enraizado na maioria da população brasileira. A existência da corrupção comprova uma doutrina bíblica irrefutável. Que doutrina bíblica é essa? É a depravação total provocada pela queda. Lembra da nossa tríade bíblica? Criação, queda e redenção. Então, toda a corrupção é provocada pela queda. Olha que interessante. Lembra que eu falei lá em Gênesis 2:18? Deus criou o homem e botou ele para cuidar do jardim, para governar, para se relacionar com o seu próximo e com Deus. Então, política é esse relacionamento, política é essa gestão, esse governo, essa administração.
Então podemos dizer que a política, ela está prevista aqui na criação. Dentro da doutrina de criação, nós vemos Deus demandando ao homem um serviço de gestão, de governo, de cuidar e de se relacionar. Então a política vem, se encaixa aqui na doutrina da criação, antes do pecado. Então política é para ser uma coisa boa, essa palavra. Porém, por causa da queda, do pecado do homem, por o homem ter se corrompido, a corrupção distorceu o sentido original de política, que era algo bom e passou a se tornar ruim. Então hoje quando você fala de política, parece que é algo ruim. Mas o real sentido da palavra não é. É por isso que muitos crentes têm aversão à política. Não pode ouvir falar de política. E o nosso país vai de mal a pior, porque os crentes não se inteiram da política, não tomam as decisões corretas, não votam corretamente, não se mobilizam, não se juntam para poder influenciar positivamente esta gestão governamental, essa política governamental que cuida do nosso país. Então nós temos que tirar essa cegueira do olho, né? Temos que ter os olhos abertos, porque política é uma coisa boa, está lá na criação de Deus. Porém o pecado a distorceu e trouxe a corrupção para o mundo. Vamos ler 2 Pedro 2,19? Vamos lá. 2 Pedro 2,19, que diz assim, ó: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal fazes também servo. Então o apóstolo Pedro está falando que aqueles que cometem corrupção estão presos no pecado, são servos do pecado. Ou, em outras palavras, são servo do diabo. Eles estão presos, estão oprimidos pelo diabo, estão cometendo corrupção, eles precisam de libertação, precisam ter um encontro com Jesus Cristo. Nessa matéria, nós temos que entender o seguinte: quanto à queda, à depravação total, né? Essa doutrina que nos informa sobre o pecado que domina o homem, que não está com a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Isso é uma doutrina básica do arminianismo, né? A nossa corrente teológica. E existem vários textos que falam sobre isso. Vamos ver alguns, ó. 1 Reis 8:46. 1 Reis 8:46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Olha a nossa doutrina da queda, ok? E tu te indignares contra eles, e os entregarem nas mãos do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, ou seja, a Bíblia falando que essa corrupção que está dentro da política, da gestão governamental, ela tem origem na queda. Lembra, jovem? As três doutrinas básicas, a tríade bíblica que nós temos que ter muito forte na nossa cabeça: criação, queda e redenção. É elas que sofrem os maiores ataques, é nela que nós temos que nos aprofundar no conhecimento para defender a nossa fé. Vamos também para 2 Crônicas 6:36. 2 Crônicas 6:36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. A repetição do mesmo texto de Salomão, quando ele faz a sua oração na dedicação do templo. Vamos também para o Salmo 14. Salmo 14. Vamos lá. Salmo 14, de 1 a 3, que diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se
corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Corrupção é algo abominável para Deus. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos pecamos e somos destituídos da glória de Deus. Porém, Jesus Cristo nos aproxima, nos justifica, no seu sangue nos purifica. Eclesiastes 7:20. Vamos lá. Eclesiastes 7:20, que diz assim: porque o teu coração também já confessou muitas vezes. 7:20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. As principais doutrinas materialistas, do iluminismo, marxistas, elas dizem que o homem é um ser bom, que não tem o pecado não existe, não é relevante. Mas a Bíblia nos fala, não há um justo sequer, não há ninguém que não peque. Olha isso. Aí lá em Isaías 64:6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, Adão e Eva pecaram, toda a humanidade que nasceu a partir deles, desse primeiro casal, todos também passaram a nascer com uma natureza pecaminosa. Então, o pecado de Adão e Eva veio sobre nossas vidas. O nosso homem interior, né, que fala da nossa natureza pecaminosa, precisa ser transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aí lá em Romanos 3:10 diz assim, ó: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Aí lá no 3:23 fala assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esses são os versículos que nós temos que utilizar para defender a nossa fé em relação à queda, contra os ataques que assim vêm. Aí vamos também para Romanos 5, Romanos 5:8. Ora, se morrermos com Cristo, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 7:16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E para a gente entender que essa corrupção acarreta graves consequências sociais, vamos lá para Provérbios 29. Provérbios 29, do 1 ao 4, que diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Quando o político, o governante ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituta dispensa a fazenda. Agora o 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Então a corrupção transtorna a nossa terra. Olha como a palavra de Deus é poderosa, é enfática em nos trazer isso. Falando sobre o papel da política que foi estabelecido lá do Éden, que era governar e governar bem a terra, o mandamento de Deus. Porém, a corrupção,
ela vem e transtorna toda a terra, toda a sociedade. E é abominável para Deus, aquilo que nós lemos. Então, partindo desse pressuposto, como essa parte política, por causa da queda, está corrompida, ela não pode estar envolvida intrinsecamente com a igreja. Então nós temos um conceito bíblico que dá uma sustentação para nós fazermos separação entre o Estado e a igreja. E é fundamental nós entendermos esse conceito de separação entre Estado e igreja. Se nós vamos para Lucas 20, 21, 25, ver a relação entre César e Deus. César aqui representando o Estado, ok? Então, Lucas 20, a partir do 21, que diz assim: e perguntaram-lhe dizendo, mestre, nós sabemos que falas e ensina bem, e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Olha, veja isso, hein? Os principais dos sacerdotes, né, estavam ali tentando pegar Jesus nas suas palavras, mas eles proclamaram com seus lábios uma verdade, que Jesus é bom, que ele ensina o bem, ensina com verdade o caminho de Deus. Aí eles fazem o questionamento: é-nos lícito dar tributos, pagar impostos ali, a César ou não? Essa frase podia ter se desencadeado uma rebelião contra o governo opressor de César, a nação judaica. Jesus, ele não se levanta contra o Estado. Olha a resposta que Jesus dá. E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda de quem tem imagem a inscrição. E respondendo eles, disseram: de César. César estava na imagem, na moeda. Ou seja, pagava-se tributo com moedas, e na moeda tinha a imagem de César. Aí disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E essa frase de Jesus, ela tem ecoado desde então, por milhares de anos até o nosso dia, servindo como uma passagem essencial na fundamentação da separação entre o Estado e a igreja. E isso também nos dá base para termos uma fundamentação teológica para uma política cristã. Olha que interessante, né? E isso vem regular o relacionamento entre o cristão e o governo humano, entre a igreja e o Estado. No protestantismo, né, aquilo que nós estamos enquadrados, o protestantismo, ele não advoga uma teocracia política. Ou seja, nós não advogamos que a igreja tem que fazer política. Ok? Porque a igreja é representante de Deus na terra. Assim como Israel foi escolhido o povo para representar Deus na terra, a igreja, né, com Jesus Cristo, após sua morte e ressurreição, é a representante de Deus na terra. Então, a igreja, nós como os protestantes, né, fazendo parte da igreja fiel de Jesus Cristo, nós não defendemos que exista uma teocracia política, ou seja, um governo político através da igreja. A igreja não tem que se envolver com a política governamental, não tem que se envolver com o Estado, mas ela tem que ter sim uma participação construtiva. Por que nessa participação construtiva? A igreja, como representante de Deus, tem o conhecimento da lei, da palavra, dos princípios, dos mandamentos de Deus. Então nós podemos ajudar ao Estado a criar leis, normas, formas de gestão, políticas de gestão, políticas governamentais, baseadas nos princípios bíblicos. É como se a igreja fosse um consultor
teológico para políticas governamentais. Nós não vamos nos envolver, mas nós vamos ensinar o que a Bíblia fala sobre essa questão de política, de relacionamento, do bem. Então nós podemos influenciar dessa forma. Nós também podemos trabalhar de uma forma questionadora, em defesa da justiça, né, de valores e princípios bíblicos, sem deixar que as leis sejam distorcidas e venham aí contra a palavra de Deus. Então a igreja tem um papel que ela pode exercer, porque se a igreja se calar e não participar dessa forma construtiva, consultiva, questionadora, defendendo os princípios bíblicos, o ímpio que já está corrompido vai fazer de tudo para que as leis também venham a serem levantadas contra a igreja, contra a palavra de Deus, contra os princípios de relacionamento e contra o próprio ser humano. Então nós temos que tomar muito cuidado neste papel da igreja. E dentro desse ponto nós temos que entender como cristãos, como representantes de Deus na terra, que o que vale para nós, em primeiro lugar, é a soberania de Deus. São os princípios de Deus, é a palavra de Deus, e não a do homem, porque a gestão do Estado é um governo humano, mas nós estamos sujeitos, primeiramente, ao governo de Deus. A soberania de Deus sobre as nossas vidas, ela prevalece, ok? E tem um texto lá em Atos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5, versículo 29, que nos mostra isso. Quer ver? Quando Pedro, João tinham sido presos, porque estavam pregando a palavra, os governantes ali, os sacerdotes, os participantes do Sinédrio, aqueles que que eram representantes políticos do povo de Israel, repreenderam a eles, para que eles parassem de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Aí eles mostraram para eles, que vale mais a soberania de Deus do que o governo corrupto dos homens. Olha o que diz em Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, tudo que a política, que leis, tudo que o homem imponha que vá contrária à palavra de Deus, nós, como cristãos, não podemos aceitar. Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Por isso que tem que haver uma harmonia entre Estado e igreja. Mas não pode se misturar. Porque a igreja, ela não é uma organização, ela é um organismo. A igreja é um, vamos dizer assim, um ente espiritual. O governo não. O governo já é algo físico, que atua na esfera física. A igreja atua na esfera espiritual. Porém, essa atuação na esfera espiritual nos leva também a influenciar a esfera física para andar de acordo com os princípios de Deus. Vamos entender então qual é essa relação que nós temos que ter como cristãos e a política. Uma coisa é a igreja, esse organismo que é formado por membros, eu e você, né, que se transforma numa instituição. É a igreja, ela se envolver com o Estado, isso é uma coisa. O princípio é claro, dai a César o que é de César e Deus é de Deus. Não se envolve. Porém, eu como cristão, eu também tenho um papel de cidadão. E eu como cidadão, não só posso, como devo me envolver com as questões políticas e governamentais. Senão é o que eu disse outrora. O ímpio vai tomar rumo, vai tomar conta de tudo e vai fazer o que ele quer, prejudicando não só a sociedade, mas jogando a sociedade contra a palavra de Deus. Então eu, como um cristão, como um cidadão, eu tenho que exercer influência na
política, eu não posso ficar parado. Uma das formas mais simples de exercer o poder na política é através do voto consciente, ok? No Brasil, o modelo que foi adotado de relação entre Estado e as organizações religiosas, ela está prevista aqui no artigo 19 da Constituição Brasileira, que diz no seu inciso 1, diz que ela veda a União, ou seja, não permite à União, ao Estado e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada na forma de lei a colaboração de interesse público. Então existe aí o princípio da separação que na própria Constituição Federal, a lei maior, o Estado não pode se envolver com igreja, com culto, estabelecer igreja. O que pode ter, nós temos que entender o seguinte, né? Esse princípio da separação, ele refere especificamente à relação entre o Estado, pessoa jurídica, e as organizações religiosas, e não a relação entre o Estado, ordenamento, e o fenômeno religioso. Aí sim, saindo da esfera jurídica, de relacionamento Estado como uma pessoa jurídica, a igreja como uma pessoa jurídica, agora vendo um Estado como forma de sociedade, a igreja pode estabelecer, como ele disse ali, uma colaboração com o Estado para fins de interesse público, para ajudar na elaboração de normas, no estabelecimento de no cumprimento de algumas leis através de práticas sociais, levando a palavra de Deus, influenciando positivamente a sociedade, ok? E nós temos que entender uma coisa, ó. Essa separação do governo, do Estado, é o que nós chamamos de Estado laico. Ele gera laicidade, ok? Ela é adotada no ordenamento jurídico brasileiro e não se confunde com o laicismo. O que é laicismo? O laicismo ele vem de origem francesa. O laicismo ele busca o retraimento ou desaparecimento da igreja. Ou melhor, da religião, consecutivamente da igreja. Então, a laicidade, o Estado laico, é a separação entre Estado e igreja, e ela defende que exista a igreja e que não haja intromissão do Estado. Já o laicismo não. O laicismo ele quer acabar com a religião. Ele quer tornar a nação ateia. Não quer deixar que ela tenha uma crença. Então esse laicismo vem de uma origem francesa, a palavra, e visa o desaparecimento da religião. E quanto à laicidade, que é o que dá origem ao nome Estado laico, a laicidade defende a separação entre Estado e governo, entre Estado e a religião, a igreja. Onde ali a religião, a igreja, ela tem total liberdade para existir, para fazer cultos, para defender a sua crença. Então laicidade defende a separação entre Estado e igreja e da liberdade para a igreja existir e atuar. Já o laicismo, ele busca eliminar toda a religião, toda a igreja da sua política governamental, do seu governo, no seu Estado, ok? Essa é a separação. E o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna, ela vem enfatizar esse princípio de separação entre Estado e igreja. E nós temos que ver que a igreja, ela deve respeitar esse princípio da laicidade, mantendo-se separada institucionalmente do governo, ao mesmo tempo, preste atenção, em que pode colaborar com temas de interesses da sociedade que fazem parte das políticas públicas. Ok? Então, um exemplo, aconteceu lá a tragédia no Haiti, o tsunami. Muitos voluntários de igrejas foram para lá para dar apoio moral, psicológico para aquelas pessoas, ajudando numa situação de calamidade.
levando a esperança, Jesus Cristo para eles, com uma palavra de conforto, para que o povo se animasse para reconstruir e recomeçar a vida, reconstruir o país e recomeçar a vida. Então podemos fazer essa parceria, que é uma parceria de interesse social, onde a igreja entra para contribuir para que se estabeleça uma política, uma gestão governamental boa, fazendo bem para o próximo, para o cidadão. Então nós temos que entender que enquanto cidadãos, nós, os crentes, nós também temos direitos e responsabilidades na cidade dos homens, no Estado. Nós não podemos fazer vista grossa a esse direito e a essa responsabilidade que nós temos. O risco da inserção na arena política, né, nessa área política, sem um modelo adequado, é ainda mais agravante. Ele se agrava mais ao se perceber o perigo que representa tanto o testemunho cristão quanto a teoria política. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cristão, como cidadão, ele pode entrar na política. Ele pode e deve participar da política. Ele deve exercer cargos públicos, cargos políticos. Porque se o poder tem uma hierarquia estabelecida para governar os cidadãos, como nós lemos lá em Provérbios, se o ímpio está reinando, o povo geme, o povo aspira. Agora, se o justo reina, como diz a Bíblia, ou seja, o justo pode e deve reinar, o povo se alegra. Então, quanto mais os cristãos, que são verdadeiramente transformados pelo poder de Jesus Cristo, que têm a mente de Cristo, estiverem no poder, em cargos que exercem poder dentro da nossa nação, mais a influência bíblica tomará conta da sociedade e mais nós veremos essa sociedade fluir para o bem. Então nós temos que tirar essa cegueira que nós temos, essa aversão à política, porque é bem clara a separação entre Estado e Igreja. Porém, eu, como cidadão cristão, devo exercer cargos públicos, devo buscar esses cargos de poder, para poder trazer os conceitos bíblicos na gestão pública, influenciando positivamente a sociedade. Mas para isso nós temos que ter uma firme base bíblica. Nós temos que estar fundamentados nas doutrinas de criação, queda e redenção. Nós temos que ser profundos conhecedores e praticantes da palavra de Deus. Ok? O modelo adequado de relacionamento entre a comunidade eclesiástica, né, a igreja, e a política, segundo defende um teólogo chamado Wayne Grudem, o modelo político de influência cristã tem que ser expressiva sobre o governo. Os crentes devem se valer de valores e princípios para influir de modo decisivo os rumos políticos da nação. É isso que nós falamos. Nós temos que ter princípios, jovens. Vocês devem buscar ocupar cargos de governança, de poder, de liderança. Vocês têm força para isso. Vocês podem estudar, se esforçar, buscar. Porém, vocês têm que ter sua vida, embasada nos conceitos fundamentais bíblicos, para que vocês, quando chegarem lá, não se corrompam. Você pode começar uma empresa limpando o chão. Com o passar dos anos, sendo fiel a Deus, Deus pode te colocar na presidência. Só que se você não tiver os conceitos bíblicos bem fundamentados no seu coração, você estará muito propenso a se corromper e se tornar abominação para Deus. E quanto mais você vai crescendo dentro de uma empresa, ou em qualquer outro lugar, em cargos e hierarquias, mais poder vai te sendo dado. Quanto mais poder você receber, mais embasamento você tem que ter bíblico, para que você não se corrompa e caia. Então é fundamental que nesta fase juvenil, adolescentes, jovens que estão dando início à sua vida madura ali, buscando um casamento, né, o trabalho, é fundamental que quando você se lançar ao mercado de trabalho, à vida familiar, você tenha esses princípios bem fundamentados, para você não ter dificuldade no seu casamento, para você não ter dificuldade no seu local de trabalho, para você não ter dificuldade nos seus estudos, faculdade, escola e assim sucessivamente. Porque
quanto mais você vai crescendo em idade, maior vai se tornando a abrangência física e populacional que você se envolve. Quando você é bebezinho, você está ali só com seus pais. Poucas vezes você tem muito contato com outras pessoas, geralmente é um curto tempo de espaço. O maior tempo você passa com seus pais. Aí você vai crescendo, aí você já passa a ir para a escola. Então você já passa ter um bom tempo ali com as pessoas na escola, com os outros alunos, você vai recebendo influência deles. Né? Aí quando você está ali na fase da adolescência, jovem, né? Você já começa a ter contato com mais pessoas na escola, começa alguns a trabalhar, aí você tem contato com pessoas do seu local de serviço, você tem um deslocamento para ir para a escola, para ir para o trabalho, você tem contato com mais pessoas. E quando você vai crescendo também em hierarquia e em poder, você vai tendo contato com outras pessoas, com outras mentes, com outros status. Ou seja, vai crescendo, vai se ampliando o seu meio social. E se você não tiver a influência bíblica, o preconceito natural positivo enraizado em você, conforme você for crescendo em idade, esse ambiente social que você vive vai te influenciando poderosamente e te levando à corrupção. A alguma forma de corrupção. Lembra a pesquisa feita com brasileiros? Entre 10 pesquisados, 7 já tinham cometido atos de corrupção e não viu problema nenhum nisso. 70% praticamente da população. E olha que a população cristã já passou de 30%. Então, ou seja, tem alguns que se dizem cristãos que também cometem atos de corrupção e não vem problema nisso, porque a mente já está cauterizada. Precisa ter a mente transformada, precisa que os preconceitos negativos sejam tirados de dentro dele. Lembra de Pedro? Batizado com o Espírito Santo, pregador, ganhador de almas. Disse não para Deus por causa do preconceito. Mas nós temos que orar para esse povo receber o poder do Espírito Santo para terem a mente transformada, assim como Pedrão teve. Ok? Então, algo interessante, principalmente para jovens, é a postura de Daniel. Daniel foi político. Opa! Daniel foi um político. Vamos lá para o livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 48, primeiramente. Que diz assim, ó. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador. Preste atenção, governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Se nós pudéssemos falar assim, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, Daniel, trazendo para os nossos dias, Nabucodonosor, rei, ele é o presidente da Babilônia. Daniel seria o vice. Olha o poder que um crente, um servo de Deus tem quando está no governo. Ele está diante de rei, ele está administrando, governando bem, com políticas governamentais boas. Então, crente, jovem, busque como Daniel, ocupar esses cargos altos para você poder influenciar positivamente a sua nação, Brasil. Como também, pois como governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Aí Daniel, no verso 49, pediu ao rei que constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, ou seja, se Nabucodonosor é presidente, Daniel é o vice, agora vamos botar governadores sobre as províncias. Põe os seus amigos chamados Sadraque, Mesague e Abidnego. Então eles estavam ali também atuando como governadores, porém Daniel diz aqui no 49, estava à porta do rei. Era o vice-presidente. O rei ia tomar alguma decisão, Daniel, o que você acha? Aí eu fico imaginando Daniel assim, de acordo com a lei do meu Deus,
O princípio a ser tomado é esse, a decisão correta é essa. De acordo com as palavras do meu Deus, a decisão correta a ser tomada é essa. Imagina cristãos lá no alto do governo, tendo o poder de influenciar as decisões que dão rumo a essa nação. Então Daniel foi político. Vamos para Daniel 4:27, ver o que diz o texto. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aonde um servo de Deus vai chegar para um governante ímpio e falar assim, se arrepende de seus pecados? Senão o juízo de Deus vai vir sobre a sua vida. Aonde? Daniel estava lá. Ele era um político, um governante. E ele deu o conselho por Deus. Arrepende-te. Ou seja, não só nós como cristãos, atuando nas esferas políticas, não só teremos influência, poder de influência sobre as decisões governamentais que darão rumo ao nosso país, como também nós teremos o poder de fazer igual Daniel, aconselhar a eles, aos ímpios que estão no governo, que se arrependam. Nós teremos a oportunidade de dar um testemunho público, de ganhar essas almas para Deus. E Deus vai nos honrar. Nós iremos falar para eles e eles vão ouvir o nosso conselho, sem se levantar contra nós, porque Daniel deu o conselho para o rei e o rei não se levantou contra Daniel. O rei podia ter matado o Daniel, mas não o fez. Então nós temos que exercer esse direito bíblico que nós temos, essa autorização de Deus, para que nós, como cristãos e cidadãos, influenciemos positivamente na política do nosso país. Outra forma de influir na política é por meio do voto nas urnas. Isso eu já falei. E cabe a cada cristão se aprofundar no ensino adequado da política à luz das Escrituras, como nós estamos fazendo, para que esse entendimento abra, enfatizando a importância da politização sadia dos crentes, igual Daniel. Ok? E nós temos que nos envolver com essas decisões públicas. Isso é muito importante. Não se recomenda, biblicamente, como nós vemos no princípio de separação entre Estado e Igreja, não se recomenda o envolvimento direto da igreja local com as disputas político-partidárias. Então a igreja não vai ficar levantando a bandeira de candidato, de partido político, nada disso. Nada disso. Nem declarando apoio a candidatos, visto que na igreja não se presta para essa finalidade eleitoreira, mas para a congregação do povo de Deus. Então nós temos que separar bem o que é igreja e o que é Estado. Eu tenho que ter a consciência que eu sou um cristão, salvo, remido e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e também sou um cidadão desta nação em que eu habito. E eu devo exercer os meus direitos de cidadão. Tanto os direitos como as obrigações, desde que elas não firam os princípios da soberania de Deus constantes na sua palavra. Ok? Vamos ler também Efésios 4:28 para ver qual é a postura do crente salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele diz assim, ó: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha para que serve o trabalho. Não é para você ficar rico, de acordo com Paulo aos Efésios, é para que você tenha o que repartir com o que tiver necessidade, contribuindo dízimos, ofertas, missões, oferta de sacrifício, oferta voluntária, cuidando da sua família, dos domésticos na fé e dos restantes necessitados que existem no mundo. Olha o propósito do trabalho: cuidar da terra, de tudo que nela há, inclusive as pessoas. Lembra a política governamental, criação, Gênesis, antes da queda. É algo bom, mandamento de Deus. Ok? Vamos ver o que diz Romanos 1:32?
Romanos 1, aqui 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, né, aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, ou seja, os pecados, né, os 23 frutos da carne constante dos versículos anteriores, aqui ao 32. Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. O que Paulo está falando que eu, como salvo, eu tenho que trabalhar, buscar o bem, repartir com o necessitado. Porém, eu não posso admitir, consentir com o pecado. Aqueles que praticam o pecado, aqueles que se corromperam, eu não posso aceitar isso, eu não posso consentir. Então eu tenho que ter uma postura do crente em relação à política. Daniel 2,48. Ele era um político, ele aconselhava os governantes ímpios. 4,28. Eu tenho que me dedicar ao trabalho, às boas obras e repartir, porque agora eu sou salvo. Eu tenho que ter uma postura de salvo e eu não posso consentir com a corrupção. Ok? Assim, os crentes devem, por isso, ter uma voz ativa no combate a todo tipo de corrupção. Veja bem, conduta desonesta e fraudulenta. Só que nós temos algo de interessante que está lá no 7º mandamento. Vamos lá para Êxodo. Êxodo 20. Êxodo 20, no versículo 15. Que diz assim, ó. Não furtarás. Esse é o 7º mandamento. Não furtarás. Ok? Não furtarás. Aí a Bíblia vem fazendo uma relação, porque o furto está dentro da corrupção. Faz parte. Ok? Suborno, furto. Então, vamos ler agora Êxodo 23:8. Vira 2 páginas aí. 23:8, que diz assim, ó. Também presente não tomarás. Deixa eu até fazer o seguinte, para não se perder, ó. Êxodo 20:15, agora Êxodo 23:8. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Agora nós vamos para Levítico 19. Vamos lá. Levítico 19. Versículo 15 primeiro, que diz assim: não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitará o grande. Com justiça julgará o teu próximo. Aí no verso 35, não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Olha a corrupção. 36, balanças justas, pedras justas, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Textos, né, que tem a base no decálogo, não furtarás, o 7º mandamento, que eles batem diretamente contra a corrupção. Aí nós vamos lá para Deuteronômio 16, capítulo 16. Deuteronômio 16, do 19 ao 20. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas herança, a terra que te dará o Senhor teu Deus. Ok? Vamos agora para o Salmo de número 82. Salmo de número 82. Salmo 82, de 2 a 5, que diz assim: até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem.
andam em treva, todos os fundamentos da terra vacilam. Aí vamos agora para Provérbios 17. Provérbios 17, 23. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Olha a corrupção, presentinhos, agrados. Aí lá em Isaías 5. Isaías 5, 22 e 23. Ai dos que são poderosos. Isaías 5, 22 e 23. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Isaías 10, 2. Isaías 10, 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Olha o poder legislativo aqui. Para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Olha como que a corrupção está descrita na Bíblia e ela é abominável a Deus. Aí vamos lá para Lucas. Doutor Lucas, o médico amado, no capítulo 3, versículo 12 ao 14. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Jesus tinha uma boa fama. Quando o diabo tentou corromper ele, ele disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Dito está. O poder da palavra de Deus para acabar, repreender a corrupção nas nossas vidas. Ok? E para finalizar, eu vou ler um texto, uma observação que nós temos aqui. Ó. Como foi possível perceber, ao longo desta lição, política e combate à corrupção são também coisas de crente. O crente tem que se envolver com política e corrupção. Não é a igreja se envolver com política, mas o crente, como um cidadão, deve se envolver com política e no combate à corrupção. Está evidente nesta aula. Em tempos de crise moral, na política do nosso país, a Igreja de Cristo pode instruir, conscientizar, denunciar e mobilizar-se para propósitos cívicos legítimos, aquilo que nós falamos anteriormente. Ok? Então, o que nós temos que entender? Que a comunidade cristã, ela tem o dever de iluminar o mundo. Mas quando nós falamos de iluminar o mundo, também se inclui o mundo político com a luz de Cristo. Então nós, como cristãos, cidadãos, nós temos que ser luz para esse mundo, inclusive o mundo político, levando os princípios bíblicos, a esperança e a salvação de Jesus para o meio governamental, por meio do engajamento político socialmente adequado e teologicamente consciente. Que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento para nós sabermos que nós temos responsabilidades nessa terra, como cristãos e como cidadãos civis. Até a próxima aula, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.